Privilégio muito bom, privilégio gostoso estarmos aqui nessa manhã. Enquanto eles ajeitam aqui, eu quero sair o máximo possível da frente da tela, porque tem muita informação, eu não queria ficar na frente e viabilizar para que vocês vejam tudo aqui. Eu sou o pastor Everson, da Igreja Cristã Evangélica em Praia Grande. Recebi do nosso querido presidente, pastor Luiz César, esse convite e o privilégio de ministrar um tema de evangelização criativa. Nós temos tido o privilégio ali na Cristã Evangélica em Praia Grande de vivermos um pouco dessa realidade que eu queria compartilhar com vocês. São 25 anos de pastoreio na Igreja Cristã Evangélica que eu completo agora. Apesar de novinho, 48 anos, em dezembro, se eu estiver vivo, vou completar aí bodas de prata. 25 anos de pastorado e é nessa querida denominação. Já trilhei aí, além da Praia Grande, que é a minha igreja de origem, eu também tive o privilégio de pastorear a segunda igreja da Praia Grande, que é a Vila Antártica, que inclusive foi implantada por essa nossa igreja. Nós lá já tivemos o privilégio de implantar 3 igrejas. Cristã Evangélica da Vila Antártica, Cristã Evangélica da Curva do S, e agora temos uma congregação que é a Cristã Evangélica do Caiçara. Já estamos louquinho para emancipar, para ver se a gente consegue, inclusive, convencer a igreja de abrir uma igreja que não seja na Praia Grande. Porque, apesar de sermos uma árvore que está gerando árvore, a Igreja Cristã Evangélica da Praia Grande aprendeu a plantar a igreja só em Praia Grande. Então, a gente está tentando quebrar esse paradigma. Tivemos uma viagem agora em janeiro, alugamos um ônibus e 50 pessoas da igreja foram lá conhecer o campo de plantação da nossa igreja no Rio Grande do Sul. E eu estava até numa conversa com o pastor Luiz César, um namoro, para ver se a Praia Grande adota o Rio Grande do Sul como igreja-mãe. Porque ela está gerando, mas precisa quebrar esse paradigma, né, esse protocolo, e aprender a abrir igreja fora também. Eu tive uma experiência muito boa também, pastoreando 6 anos aqui, em Brasília, aí caminhando perto com alguns colegas, pastor Giovanni, pastor Eduardo Bittencourt, pastor Kleber, né, que agora está lá no sul também implantando uma, pastor Elias e tantos outros colegas aqui. E lá mesmo em Praia Grande foi a oportunidade de pastorear junto com o pastor Marcos Vinícius. Eu fui o pastor auxiliar dele lá, quando presidiu a Cristã Evangélica em Praia Grande, e eu era co-pastor dele, né? Juntamente com o pastor Leandro na época, e ele foi o nosso presidente, nessa mesma igreja. E o pastor Klaus, que fez bastante estrago lá na igreja também, quando pastoreou, né? E eu estou lá agora consertando tudo que o pastor Klaus estragou. Brincadeiras à parte, são grandes amigos. Eu estou acompanhado aqui do presbítero Cristiano, que é o presbítero e administrador nosso lá da igreja. O pastor Luiz, que é o pastor auxiliar comigo lá na igreja. E futuramente o nosso pastor Flávio, que hoje é o líder dos jovens, líder da mocidade. E o queremos para o ministério colegiado lá também. A minha história de conversão começou lá mesmo na Praia Grande. Eu me converti nessa mesma igreja que hoje eu estou pastoreando. Tinha 14 anos de idade. Me converti na adolescência. E foi ali que a igreja me enviou para o seminário. Quando eu me formei, foi a igreja que me convidou para pastorear, onde eu fui auxiliar durante 7 anos. Quando saí, então, para outras experiências. E eu até brinco que o meu primeiro ministério foi lá como auxiliar. Eu fiquei 7 anos. Na segunda igreja da Praia Grande, eu fiquei 6 anos. E em Brasília, eu também fiquei 6 anos. Foi onde conheci o pastor André ali, né? Seminarista ainda, hoje pastor André. E eu falei, que bom que eu fiquei 7 anos lá na primeira, porque aí eu sou o 766 por enquanto. Porque senão eu seria o 666, né? Agora já está completando, fui convidado para voltar em 2020 e desde 2020 eu estou presidindo a igreja lá. E agora então já é o 6º ano. Eu tenho que quebrar esse tabu, porque senão eu vou ser o 7666. Então, orem para que eu fique pelo menos mais um ano aí, tá bom? Para quebrar esse número aí. Nós fomos abençoados pela denominação há alguns anos atrás. Ganhamos de presente, todos os obreiros, pastores tiveram esse privilégio de ganhar esse presente aqui. Evangelização Básica, de Christian Schwartz.
Eu fui abençoado como um presente, né, da denominação, mas eu já tinha o livro, já conhecia, sempre gostei de evangelismo, de evangelização. O meu primeiro ministério lá no colegiado era pastor dos adolescentes e dos jovens, junto com o pastor Luiz, e era uma mocidade muito evangelística, era uma mocidade muito evangelizadora. A igreja da Praia Grande, ela tem esse viés evangelizador. E nós evangelizamos lá com várias estratégias, com esporte, com arte, com música. Nós evangelizamos com capelania. Eu tive o privilégio de trabalhar com capelania hospitalar, capelania escolar também, teatro, dança, coreografia. Evangelizamos com capoeira. Conhecemos um presbítero da igreja presbiteriana que tinha um ministério de evangelismo com capoeira na presbiteriana. Conhecemos e levamos para a Praia Grande, gerando frutos. Hoje o nosso diácono Leandro e a sua esposa a Carla, eles são diáconos, líderes do ministério de casais da igreja e foram ganhos para Jesus através do ministério de capoeira lá, de evangelização com capoeira. Então assim, falar em evangelização criativa, trabalhei com quadro cênico, eu não sei quantos já ouviram falar que é um evangelismo com pintura. Literalmente você para e pinta um quadro no meio da praça, assim, contando a história da humanidade e vai evangelizando. Já pratiquei o quadro cênico, alguns conhecem. Histórias fantásticas de evangelização. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns resultados de sucesso que Deus tem nos abençoado e que você saia daqui estimulado a também fazer o mesmo. O nosso desejo é inclusive trocarmos aí experiência, trocarmos figurinhas, nos conhecermos, nos aproximarmos e Deus realmente somar o que cada um tem de contribuição para abençoar a igreja do outro. Quero começar com uma frase aqui do... é para lá, né? Que eu aponto. Já está ligado, pastor Klaus, que disse que era bom aí a caneta dele. Tá vendo que eu tenho que consertar mesmo? É, do Paraguai essa aqui. Ó, tá no on já, viu, Klaus? Já tá no on. Botãozinho lateral está funcionando. On, off. Tá na lateral para cima. E foi. Ok. Essa é a frase de Christian Schwartz. Essa é a frase, tá? Ele demonstra que uma das maneiras mais assertivas e criativas de se evangelizar é através do conceito de evangelização orientadas pelas necessidades. Ao conceito se refere à prática de compartilhar o evangelho a partir das necessidades reais, sentidas pelas pessoas, ao invés de usar um método padronizado. O que é isso em resumo? Eu vou colocar uma frase dele que resume esse pensamento. E a frase é a seguinte: o evangelismo mais eficaz é aquele que responde às necessidades percebidas pelas pessoas com o amor de Cristo. O que ele está querendo dizer é: todo mundo tem necessidade, mas algumas são percebidas, outras não. Por exemplo, todo mundo percebe a necessidade de alimento. Quando está com fome, ninguém precisa avisar que está com fome. Quando está com dor, não precisa avisar que está com dor. Quando está com frio, ninguém precisa avisar que está com frio. Então nós temos necessidades que nós sentimos. Sentimos falta de comida, de afeto, de amizade, de carinho, de alimento. Sentimos falta de roupa, sentimos falta de dinheiro. Todas as necessidades a gente tem e sabe que tem. Mas existe uma delas que é a maior de todas as necessidades do mundo e as pessoas não sabem que tem, que é a necessidade do evangelho. Interessante, a necessidade mais importante do ser humano, ele não sabe que precisa. E é essa então a nossa missão de evangelizar. Só que, em resumo, eu, parafraseando, coloco assim: para levar a solução da maior necessidade que a pessoa tem, eu preciso demonstrar empatia com a maior necessidade que ela sente. Ou seja, não adianta você querer levar o evangelho, convencer a pessoa que o evangelho é a maior necessidade que ela tem, se você ainda não atingiu a maior necessidade que ela sente. Então o que Christian Schwartz vai dizer basicamente é o seguinte: não comece tentando levar para as pessoas a maior necessidade que ela tem. Não comece tentar resolvendo para as pessoas a maior necessidade que ela tem, porque ela nem sabe que tem. Você tem que primeiramente demonstrar carinho, interesse, simpatia e empatia com a necessidade que ela sente. Quando você demonstrar um pingo de interesse na necessidade que ela sente,
ela vai se abrir para ouvir da necessidade que ela tem. Você vai primeiramente se preocupar com o frio que ela sente, com a dor que ela sente, a tristeza que ela sente, com a fome que ela sente. E quando você demonstrar empatia com a necessidade que ela sente, aí você entra pelo caminho do evangelho e diz, olha, está aqui a comida, está aqui a roupa, está aqui a ajuda, está aqui o meu abraço, você precisa de amigos, você precisa de carinho, você precisa de afeto, você precisa de cesta básica, você precisa de tudo, você precisa de remédio. E pode contar comigo. Mas descubra que a maior necessidade que você tem, você não sentiu ainda. O que você precisa mesmo é de Jesus. Porque senão tu vai ter roupa, alimento, remédio, afeto, dinheiro, vai ter tudo e vai para o inferno. E você vai para o inferno suprindo tudo que você sente. Porque você não se cuidou de tratar a maior necessidade que você tem. E a maior necessidade que você tem é Jesus. Por isso, nós entramos num aspecto de distinção funcional entre evangelho e evangelismo. O evangelho, ele é basicamente a necessidade que a pessoa tem. Mas o evangelismo precisa começar passando pela necessidade que a pessoa sente. Não adianta querer dar um de Bíblia, de biblicista, de teólogo, de doutor, de doutrinário, de homem de Deus, mulher de Deus, se você primeiro não demonstrou afeto, proximidade, não se abriu para amizade, não aceita relacionamento, não quer caminhar junto e quer levar o evangelho para a pessoa. As pessoas ouvem o evangelho principalmente de quem as ama, de quem gosta delas, de quem é amigo delas, de quem é parente delas, de quem tem afeto por elas. Então, é importante, ao pensar em evangelizar, primeiro começar a amar. Não evangelize se você não amou ainda. Aprenda a amar, demonstre esse afeto. Basicamente todo mundo se converte, principalmente, mais através de um amor do que de um pregador. As pessoas se convertem muito mais através de um afeto do que uma pregação. As pessoas se convertem muito mais pela mensagem levada por quem ama do que uma mensagem levada por quem prega. E isso aqui, então, nos leva a uma distinção funcional. Evangelho é uma coisa, o evangelismo é outra. E apesar de uma coisa ser uma coisa, outra coisa ser outra coisa, ambos só funcionam se caminharem juntos. Então, o evangelho termina solucionando a maior necessidade que a pessoa tem. Mas o evangelismo começa olhando para a maior necessidade que a pessoa sente. Ou seja, como podemos praticar um evangelismo criativo? Gente, muito mais do que ser criativo, é ser um evangelismo de quem realmente ama de verdade. É começar a amar. Primeira etapa da nossa criação evangelística, o primeiro passo para praticarmos a evangelização criativa é aprendermos a amar as pessoas. Do mesmo autor, Christian Schwartz, nós temos um outro material que é o desenvolvimento natural da igreja. Que nós já conhecemos muito, porque o nosso pastor presidente tem nos martelado nisso. E graças a Deus, como eu disse, já conhecia antes. E vendo a denominação alimentar, mergulhei ainda mais de cabeça e temos vivido isso. E eu sublinhei aqui, de propósito, todos os que estão sublinhados, é o que a gente mais pratica lá em Praia Grande. Todos que têm esse risquinho embaixo. Liderança capacitadora, estrutura funcional, culto inspirador e grupos familiares. Mas eu destaquei de propósito o número 7, porque ele é o que a gente mais se preocupa lá em praticar, que é exatamente isso aqui, ó. Evangelização orientada pelas necessidades. É exatamente o que eu acabei de dizer. É um evangelismo que se preocupa com aquilo que a pessoa sente, que se preocupa com a dor que a pessoa sente, que oferece primeiro para a pessoa aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa, aquilo que ela acredita que é a maior necessidade da vida dela. Qual é a tua maior necessidade para ser feliz? Remédio, roupa, amigo, alegria, companheirismo, lazer, diversão, comer uma pizza, bater papo? Então beleza, vamos comer uma pizza, vamos bater papo, vamos conversar. O que você quer? Alegria? Você quer um passeio? Então vamos passear. Você quer assistir um filme? Então vamos assistir. Você quer entretenimento? Você quer contar piada? Vamos contar piada. Você quer dar risada? Vamos rir.
Vamos brincar. Eu vou atender a necessidade que você sente. Mas o que eu quero mesmo é atingir a necessidade que você tem e você nem sabe que tem. Então, a evangelização criativa com estratégia é contextual, contemporânea e sempre reciclável. Por que que é sempre reciclável? Porque as necessidades que as pessoas sentem são necessidades que mudam. As pessoas estão sempre mudando. E elas estão mudando também as suas necessidades. O sonho é a casa, adquiriu a casa, agora o sonho é o carro. O sonho é o carro, agora o sonho é passar na faculdade. Passou na faculdade, o sonho agora é arrumar um emprego. Arrumou um emprego, o sonho agora é ter um aumento de salário. Teve aumento de salário, o sonho agora é ir para a Europa. Então, o ser humano é doente e carente de necessidade. Ele nunca se supre. Quando alimenta uma necessidade, ele inventa outra. E ele vai continuar inventando necessidade todo dia. Até quando? Até o dia que ele descobrir e conseguir suprir a maior necessidade que ele tem, que é Jesus. Essa carência doentia de necessidade só vai acabar no dia que o evangelho entrar dentro dele. E Cristo convertê-lo e o Espírito Santo habitá-lo. Aí cessaram as necessidades. Porque ainda que sinta, ele sabe que espiritualmente e eternamente ele já está suprido. Tá bom? Eu vou voltar a falar um pouquinho disso daqui depois, principalmente desse, estrutura funcional e liderança capacitadora. Marca bem 1 e o 4, vou falar bastante sobre isso, mas trabalhamos muito aqui as necessidades. Antes que alguém diga assim, poxa, o cara foi dar palestra, contar a história, falar da estratégia, falar da perícia, fazer divulgação, vender um livro, divulgar. Gente, não estou aqui para vender livro, não estou aqui para fazer propaganda do Luiz César. Não tô, até porque eu falei que conhecia o material antes dele me presentear, já conhecia antes, já praticava antes. Então, também não pense que o pastor Luiz César convidou um cara que está praticando isso, aí já que ele se identifica com isso, ele foi estratégico, convidou alguém que pratica para convencer que a filosofia desse trabalho é um processo que dá certo. Não teve nada a ver com isso, quero até abrir o jogo e confessar aqui que eu nem era o convidado para ser preletor, tinha alguém do evangelismo, muito mais perito, muito mais experiente, assertivo e muito mais dentro disso até, do que eu, que infelizmente adoeceu, foi cirurgiado, talvez não daria tempo, e houve aqui, na verdade, uma mudança de trajeto. Não seria eu necessariamente para falar. Então, não pense que o que eu vou dizer aqui é encomendado do pastor Luiz César, porque não é, tá? Ele precisou se adaptar com isso, né? O preletor proposto era outro, e por questão de cirurgia mudamos, né? E antes que você pense assim, então ele vai falar de estratégia e não vai ter versículo, então vai ter versículo, mas eu também não quero pregar. Eu quero que você saiba que tudo que você precisa de Bíblia para evangelizar, você já tem. Aliás, gente, quem sabe 3, 4 versículos já está pronto para evangelizar. Se você conhece Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Efésios 2, 8 e 9, Romanos 5, 8, você já é um evangelista perito. Você já sabe que Romanos 3, 23 fala que todos pecaram. Você precisa saber disso. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Você precisa saber disso. Efésios 2, 8 e 9 fala que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus e não é de obra para que ninguém se glorie. E Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Acabou, gente. Quem sabe 4 ou 5 versículos já está pronto para evangelizar. A gente não precisa de curso para evangelizar. A gente não precisa de um aprofundamento, de um mestrado e doutorado em evangelização, que é perito na área evangelística, para evangelizar. Você só precisa saber meia dúzia de versículos. Então eu não quero ficar enchendo vocês de uma Bíblia que vocês já têm. E muito o que falta para nós evangelizarmos é mais colocarmos em prática do que aprender versículo. Mas eu quero, ainda assim, para não dizer que não teve, colocar um versículo básico, ou 2 aqui, e depois eu vou entrar com mais 3 bem aprofundados para a gente fechar essa questão. E eles são o princípio de evangelizar e o princípio da evangelização. Para evangelizar é Marcos 16, 15. Todo mundo sabe de cor. E disse-lhes, vamos juntos? Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura.
Princípio para evangelizar é essa ordem, é mandamento, não tem desculpa, não tem opção, não é opcional, é uma ordenança imperativa, de ordem. Vá e pregue o evangelho. Acabou. Em termos de mandamento, a gente poderia terminar a palestra aqui, a pregação aqui, a conferência, a nossa convenção espiritual podia acabar aqui. O tema é plantando igrejas saudáveis plantando igreja, nós temos um mandamento para fazer, não precisava de nada disso daqui. O que a gente precisa mesmo agora é colocar em prática tudo que a gente já sabe. Mas como eu ainda estou propondo evangelização criativa, eu ainda pego 1 Coríntios 9, 22, 23, que fala assim, fiz tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Gente, quem de nós pode dizer que já fez isso? Mesmo quem começou a evangelizar na adolescência, e hoje está com 60, 70 anos, será que tem alguém entre nós que é capaz de dizer que já fez tudo pelo evangelho? Acho que não. E será que alguém de nós, por mais criativo que seja, será que você pode dizer que você já fez de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns? Esse é o princípio de que podemos, devemos e precisamos praticar a evangelização criativa, para que de todos os modos, por todos os meios e através de todos os métodos, façamos todos os esforços para por todos os modos salvarmos alguns. E aí no final a gente poder bater no peito e dizer, tudo faço pelo evangelho. Mas eu acho, meus irmãos, que nenhum de nós, nem esse que vos fala, tem moral para dizer que faz tudo por todos. Eu quero estimular vocês a fazerem tudo por todos. Tenho lutado para fazer tudo por todos, mas eu ainda não posso dizer que eu fiz tudo por todos. Antes do apóstolo Paulo dizer que ele fez tudo por todos, que foi criativo em nos alcançar, sabe quem começou essa história de ser criativo para nos alcançar? Não foi o apóstolo Paulo, foi Deus. Olha o que ele fez para nos alcançar. Quando eu olho essa frase do apóstolo Paulo, de fazer tudo por todos para alcançar, eu penso em Deus fazendo tudo por todos para nos alcançar, porque é literalmente mudar de roupa, vestir outra roupa, abrir mão de si, abrir mão dos seus atributos, porque ele, sendo Deus, não se apegou com o ser igual a Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se vestiu de servo, ele se transformou numa outra condição. Ele é uma pessoa que está numa condição, muda de condição, sai dessa condição, desce para outra condição e vem salvar a gente. Você sabe quem é o primeiro evangelista criativo? Não é o apóstolo Paulo não, é Deus. Mudando de casa, mudando de lugar, mudando de ambiente, mudando do céu para a terra, mudando de divino para humano, para ganhar a gente. Você sabe quem realmente ensina para nós fazer tudo por todos? Não é o apóstolo Paulo, é Deus. Deus nos ensina mesmo a mudar de roupa para ganhar o outro. Você já viu estratégia de evangelismo através de arte circense? Através de coreografia, de pantomima? Você já viu gente que se veste de palhaço, que faz malabarismo com estratégia evangelismo para falar do equilíbrio e depois termina dizendo que o verdadeiro equilíbrio vem de Deus e entra na questão de Romanos 3 do pecado? Você já viu isso? Já viu gente pintar o rosto, mudar de cara para evangelizar? Você sabe quem realmente mudou de cara para nos evangelizar? Você sabe quem que mudou de casa para nos evangelizar? Você sabe que quem se despiu, trocou as suas vestes e colocou roupa humana para evangelizar a gente? Você sabe quem fez isso pela primeira vez? Não foi Paulo, foi Deus. Então, são princípios e métodos que eu quero compartilhar com vocês que não tem nada a ver com estratégia humana, mas tem muito a ver com lição divina. Quem não está disposto a pagar o preço de mudar de roupa, mudar de lugar, mudar de casa, e nunca vai poder dizer que fez tudo para com todos, para salvar alguns. Deus pode dizer que fez tudo para com todos, para salvar alguns. Eu quero me fazer valer agora da nossa logomarca que está aqui no púlpito. O símbolo da nossa casa teológica, ele traz essa logomarca aqui, né? Do cajado e do anzol. E
ainda pensando em versículo, para mim, o anzol nos remete a Mateus 4,19. O cajado significa que nós somos uma casa teológica que forma pastores, que vai cuidar de gente, de ovelha e cuidar de crente. Mas se a gente só ficar cuidando de crente, quem é que vai cuidar do perdido? Enquanto a gente cuida de ovelha, quem é que vai pescar peixe? Quem é que vai evangelizar? Então a nossa casa teológica, ela tem os dois viés. Ela tem a preocupação de cuidar das almas, mas evangelizar almas. Edificar crentes, mas ganhar incrédulos. Cuidar das ovelhas, mas pescar peixe. Edificar o convertido, mas alcançar o perdido. E enquanto a gente não for bom o suficiente para fazer as duas coisas simultaneamente, não poderemos nos chamar de uma igreja saudável e nem de uma casa teológica saudável, porque nós só seremos saudáveis quando conseguimos manejar bem o cajado e o anzol. Por que eu coloquei Mateus 4? Todo mundo conhece também, mais Bíblia para nós. Todo mundo conhece. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. A pesca com anzol já existia antes do Novo Testamento. Aliás, depois, não por curiosidade, mas o Antigo Testamento fala mais de anzol do que o Novo Testamento. No Novo Testamento fala muito a palavra rede. Mas a palavra anzol já aparecia várias vezes no Antigo Testamento. Depois pesquisa lá, quantas vezes tem anzol no Antigo Testamento? Já era uma arte, já era uma prática, já era uma estratégia de pesca. Fisgar para puxar. E por quê? Por que fazer pescador de gente? Por quê? Fazer pescador de gente, porque nenhum incrédulo chega a Cristo se o Pai não pescar. Ninguém vai, e todos nós que hoje estamos em Cristo, confortavelmente no Evangelho, você só está porque você também foi pescado por Deus. Você foi pescado por Deus. E eu quero fazer uma mini exegese bem rápida, uma micro exegese aqui, a respeito de pescar, puxar e arrastar. Você sabia que em João, capítulo 6, versículo 44, diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o... Essa palavra trouxer vem do verbo trazer, mas de fato, quando a gente mergulha no significado original dessa palavra, a gente descobre que trazer foi uma tradução muito light. Trazer é uma tradução muito leve. O que na verdade estava escrito no original é algo mais pesado do que trazer. Porque trazer é tipo trazer uma caneta, trazer uma cadeira. Vamos andar 10 quilômetros. Quem pode trazer a caneta? Quem pode trazer um livro? Beleza. Agora, quando eu falo assim, saco de cimento de 50 quilos nas costas, aí não é trazer. Aí é carregar. Quem carrega isso para mim? A palavra original é mais pesada do que trazer. É carregar. Nós estamos em Cristo porque Deus nos carregou, puxou e arrastou. E eu quero provar isso mostrando para vocês o seguinte. Vou colocar aqui no grego esse versículo. Como que ele ficaria em grego aqui, tá? O 10 do Natal eu tenho pros meam me ropater ropempsas me elkis. Essa palavra vermelha, que a minha letra ficou infeliz ali, não dá para ver direito, é elkis. Essa letrinha estranha aqui é um epsilon, que vale pelo E. A próxima é o lambda, que vale pelo L. A outra é o kappa, que vale pelo K. A outra é um Y, que vale pelo Y, quando está entre duas consoantes. E essa quinta letra é o sigma. A terminação é apenas a forma e a ordem do verbo. Mas a raiz é elkis. O que eu quero dizer com elkis? Elkis é a palavra original que aparece quando foi traduzida como trazer. Como que eu sei que é mais pesado do que trazer? É simples. Lá em João, capítulo 6, 44, apareceu como trazer. Mas na pesca, que é o nosso tema do anzol, na pesca aparece assim, João 21, 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e assim achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede,
Tão grande era a quantidade de peixes. Na pesca maravilhosa, quando fala que era tão pesado que eles não aguentavam puxar, sabe qual é a palavra que aparece no original? Elkis. Olha que curioso, é interessante. Está aqui em grego também, para vocês, aqui ó, elkis. E a terminação, puxar ali. Não podiam puxar. E eu ainda digo mais, depois que a rede estava tão pesada que eles não conseguiam puxar, pediram ajuda para vários homens e finalmente essa pesca chegou aonde? Na praia. E se na água já estava pesado, e olha que a água deixa tudo mais leve, imagina na areia, aí a coisa muda de figura. Sabe o que aparece? João capítulo 21, versículo 11. Que diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Curiosamente, está aqui no grego, sabe qual é a palavrinha arrastar que aparece aqui? Elkis. Gente, em resumo, o que eu estou querendo dizer para você é que se você hoje está em Jesus, saiba que você foi muito mais do que trazido. Tu foi arrastado, você foi puxado. Sabe qual seria uma boa tradução bem adequada lá do João 6,44? Ninguém vem a mim se o Pai não arrastar. Ninguém chega até Jesus se o Pai não puxar. Você só está em Cristo porque alguém te pescou com arpão, arrasto, anzol, rede, te puxou e te arrastou. Não pense que você foi leve para Deus, você foi pesado, você foi puxado, você foi arrastado. Gente, ganhar uma alma custou muito mais esforço para Deus do que criar o universo. Até porque para criar o universo, Deus não precisou morrer na cruz. Para criar o universo, Ele não teve que pagar o preço do filho dele. Mas para salvar você e a mim, Ele teve que pagar o preço do filho dele. O que custou mais para Deus? Criar o universo ou me salvar? Porque o universo diz que Ele em 7 dias criou e descansou. Mas para me salvar, já tem milênios de anos que Ele vem se esforçando e literalmente Deus se matando para salvar a gente na cruz do Calvário. O que pesa mais para Deus? Criar o mundo ou salvar uma pessoa? O que doeu mais em Deus? Criar o mundo ou salvar uma pessoa? O que custou mais sacrifício para Deus? Salvar o mundo ou criar o mundo? Olha, gente, eu nem entendo direito a teologia desse negócio de criou e descansou, porque para mim Deus não se cansa, tem alguma explicação muito boa por trás disso. Mas o fato é, ninguém entra no universo cristão se não for arrastado. O evangelismo criativo é a arte de você literalmente colocar uma forma de arrastar pessoas, seja pelo anzol, seja pela rede. Em outras palavras, é sermos literalmente criativos. Eu não sou muito bom de pesca, mas eu tentei criar algumas ilustrações aqui. Evangelização criativa é o conceito de saber a dinâmica entre a isca e o anzol. E para cada tipo de peixe tem uma isca diferente. Como eu não sou bom de pesca, eu dei um Google para ver que tipo de peixe gosta de qual tipo de isca. E olha o que eu descobri. Não se pesca atum com minhoca e nem robalo com miolo de pão. Ou seja, peixes diferentes, hábitos diferentes. Estratégias erradas espantam o alvo. Não adianta você querer pegar um determinado tipo de peixe com um determinado tipo de isca. Você tem que saber o que o bicho gosta. Você tem que pôr para ele comer aquilo que ele gosta, que se atrai. É aquilo que leva ele para o anzol. Nenhum peixe vai para o anzol lambendo a língua e fala: nossa, que anzol delicioso, quero morder. Nenhum peixe vai fazer isso. Ele nunca se atrai pelo anzol. Porque o anzol é duro, o anzol é o evangelho. O peixe não se atrai por anzol, ele se atrai por isca. Estratégia. A criatividade não está no anzol, está na isca. Outra coisa, não se atrai lambari com cabeça de peixe e nem piranha com ração de aquário. O tamanho e o apetite do peixe pedem uma abordagem compatível.
Quem que você quer evangelizar? É jovem, criança, adolescente, idoso, solteiro, casado, viciado, morador de rua, doentes, pobre, rico, empresário, gente no Brasil, na África? Quem que você quer ganhar? Primeiro, descubra o peixe para depois saber qual tipo de isca. Terceiro, não se fisga dourado com massa de pão e nem pacu com sardinha. Conhecer o alvo é essencial para ser eficaz. Por último aqui, não se pega tubarão com milho e nem tilápia com carne vermelha. A isca errada revela despreparo e um desperdício da oportunidade. Tu vai gastar linha, tu vai gastar anzol, tu vai gastar tempo, tu vai gastar o barco, você vai gastar o combustível do barco e não vai pescar. Vai ser um desperdício de tempo que revela o despreparo. 6 princípios bem rápidos também aqui, agora bem aproveitados aqui desse material, que você não precisa fazer dele livro de cabeceira, do seu estudo de escola dominical, não precisa pegar todas as 8 marcas que eu falei, mas de fato olhar para aquela marca que a sua igreja for mais deficiente e colocar em prática. Primeiro delas, princípio número 1. Entender que o evangelismo é a isca e evangelho é o anzol. Só que uma boa pesca requer pesca só com anzol. Não adianta você ficar falando assim, olha, quer saber? Eu não vou usar estratégia nenhuma. Eu não vou usar isca nenhuma. Quem quiser se atrair pelo evangelho, que se atraia. Quem quiser Deus puxar, que ele puxe. Quem Deus quiser arrastar, que ele arraste. Eu vou jogar o meu anzol pelado na água, sem uma minhoquinha nenhuma. E eu quero mais é que a eleição soberana de Deus leve um peixe para o meu anzol, sem isca nenhuma. Isso não é fé. Isso é tentar o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não fica dando um de ultra calvinista, porque calvinista eu também sou. Mas não fique confiando na eleição soberana de que, bom, se Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo Ele escolheu quem vai ser salvo, eu não vou me esforçar para ser um bom evangelista, eu estou nem aí, porque no final das contas Deus salva quem Ele quer. Eu vou jogar o meu anzol pelado na água, não uso estratégia, e o peixe que foi eleito, ele que se vire para morder o anzol pelado aqui. Gente, isso é um abuso da fé. Isso é um estupro da fé. Querendo muitas vezes dar uma de teólogos aprofundados na eleição soberana de Deus e na predestinação, a gente abusa da fé e não faz nada. Nada. Deus é soberano, Ele elegeu, predestinou, conheceu antes da fundação do mundo, então não faço esforço nenhum. Uma das palavras muito boas ontem do pastor Luiz César é: a lavoura é de Deus, mas Ele conta com o esforço dos homens. Quem estava aqui ontem ouviu isso? A lavoura é de Deus, mas Ele conta com o esforço dos homens. Pegando a paráfrase da pesca e da lavoura, seria a mesma coisa. Você pegar sementes assim, jogar na terra, eu não vou regar, eu não vou adubar, eu não vou cuidar da terra, porque o dono da lavoura é Deus e quem traz vida é Ele. Então, joga a semente no asfalto e o Deus que é soberano vai fazer isso vingar. Não vai, meu irmão. Não vai, porque você abusou de Deus. Você brincou com a soberania de Deus e não fez o seu trabalho. Não adianta você pegar a semente, jogar no asfalto de qualquer jeito, em cima do piche, em cima do concreto, e falar: Deus é soberano e quando Ele quer, vai vingar em cima do concreto. Não adianta, meu irmão, você jogar a semente na laje e querer que Deus faça o trabalho dele. Porque a lavoura, como ouvimos ontem, a lavoura é de Deus, mas Ele conta com o trabalho dos homens, com a perícia, com o carinho, com a lavoura, com o adubo, com a água, o lugar que planta, o cuidado com a sombra, o tipo de água que joga, o tipo de adubo que põe. Tem uma parte no evangelho, meu irmão, que é nossa. Existe uma parte no evangelho que é nossa, que Deus quer nos ver fazer. O evangelho só atrai, aliás, o evangelho só é atraente para evangélicos. Para incrédulos, a isca é fundamental. Sabe qual é um dos nossos maiores erros? É esse daí, olha. É esse daqui. Quem salva é o evangelho e não a isca. Ela só leva até ele. Ou seja,
O evangelho não é nada atraente para os ímpios. Sabe por que a gente não faz esforço para evangelizar? Porque nós já fomos atraídos e pescados por Cristo. Você tem prazer de ir para o culto, o ímpio não tem. Você tem prazer de ir para a igreja, o ímpio não tem. Sabe por quê? Porque o evangelho, gente, só é gostoso para nós que já fomos pescados. A gente tem que ter misericórdia de quem não foi pescado ainda e entender que esse evangelho gostoso só é gostoso para crente. Esse anzol maravilhoso que nos tira do mar do pecado só é um anzol gostoso para nós. Nós fomos libertos e entendemos o valor de ser pescado. Mas o perdido não entendeu isso ainda. Então, se você já entendeu que o evangelho não é nada gostoso para quem ainda não se converteu, então ele só é bom para nós. Para o ímpio, o evangelho é ruim e chato e sem graça, sem gosto e espinhento, igual um anzol. E de verdade, ele não está errado, é isso mesmo. Você acha que o ímpio está errado de dizer que o evangelho é espinhento? Está certinho, porque o evangelho é um anzol mesmo. Só sente o prazer dele quem já está dentro do barco e foi pescado por Jesus. E nós, por já termos tido esse privilégio, não estamos nem aí com quem ainda não foi alcançado. Então, o evangelho só é atraente para nós, mas para quem é perdido, a isca é fundamental. Você, como crente, não precisa de isca nenhuma para ir para a igreja. Mas não pense em você. Você não precisa. O ímpio precisa. Não pense em você. Você não precisa de evento. Você não precisa de noite da pizza para ir para o culto. Você não precisa de o dia da criança com pipoca e algodão doce para ir para o culto. Seu filho não precisa de pipoca e algodão doce para ir no culto. O perdido precisa. Entende? Você não precisa de uma cadeira confortável para ir sentar e ouvir uma palavra. Você não precisa de um ambiente gostoso, atraente, climatizado e fresco para ouvir palavra. Você não precisa de um jantar de casais para ir para o culto. Ninguém tem que servir risoto para você ir para a igreja, não. Mas não pense em você. Pense em quem não foi alcançado ainda. O evangelho só é atraente e gostoso para crente. Mas para o ímpio, a isca é fundamental. Pare de pensar em você que já foi transformado e pense em quem ainda não foi. O nosso problema é pensar com a nossa cabeça de quem já foi transformado e não pensa com a cabeça de quem ainda não foi. E alguns falam assim, mas que absurdo ficar criando estratégia para crente ir para a igreja. Agora eu tenho que ter aula de ping-pong na igreja para poder ir para o culto. Eu não preciso de ping-pong para adorar Jesus. Você não. Você já foi transformado. Pare de pensar em você e pense em quem ainda não foi. Você não precisa de estratégia nenhuma para ir para o culto, porque você já foi pescado. Pare de pensar só em você. Coloca pelo menos uma minhoquinha nesse anzol para pegar um lambari aí. Mas eu não preciso de petisco nenhum para ir para o culto. Você não precisa. Pare de pensar em você e coloca no mínimo um miolo de pão nesse negócio. No mínimo, um miolo de pão. No mínimo. Eu não preciso de pão para ir para o culto. Ninguém precisa de um miolo de pão para adorar a Deus. Você está falando do salvo redimido. O perdido ainda não foi pescado. Número 2. Preciso correr aqui. Meu Deus do céu. Número 2. Entender que a criatividade deve estar na isca e não no anzol. O anzol, ele é rígido, inflexível, pontiagudo, mas a isca deve ser macia, flexível e saborosa. Ou seja, evangelho não se muda, mas a isca muda. O evangelho é o anzol, pontiagudo, inflexível, rígido, duro e de metal. E não enverga, e não dobra, e tem que ser de aço mesmo, que é para furar mesmo. Então a ideia não é negociar e plagiar o evangelho. Ninguém deve pregar um evangelho light. Ninguém tem que alterar um i ou um tio da lei, porque o evangelho não se muda. Você já entendeu que evangelho é a Bíblia e evangelismo é a estratégia? Você já entendeu que evangelho é anzol e evangelismo é isca? O que a gente muda? A isca.
mas o anzol não se muda. Ninguém está falando aqui sobre princípios de amolecimento do evangelho frouxo para ganhar gente. Não é essa a proposta. Se alguém está confundindo, o cara foi falar de um princípio do evangelho frouxo para ganhar gente. Não. Evangelho é anzol. Rígido, inflexível, duro e pontiagudo. Não se muda. Mas a isca é saborosa, macia. Tá bom? Para que ninguém pense está mudando a estratégia. Amoleceu o evangelho para ganhar gente. Ninguém amolece o evangelho para ganhar gente. Você muda a isca. É isso. Ok? Número 3. Nosso erro. É preciso pensar no gosto que atrai os peixes e não no gosto que agrada os pescadores. Gente, a gente tem que parar de pensar no nosso gosto evangélico e pensar no gosto do perdido. Às vezes a gente quer evangelizar com aquilo que já é atraente para o crente. Culto evangelístico. Gente, culto só é prazeroso para crente. O prazeroso para o ímpio é estar com gente. Ele quer a muvuca, ele quer aglomeração, relacionamento, bate-papo, amizade e estar junto. Então, meu irmão, tem que ter o evangelho, tem que ser o culto, mas tem que ter relacionamento. Porque nós vamos na igreja por Deus, mas as pessoas a princípio elas vão por relacionamentos. É isca. Eu estou falando de isca, ok? Não do anzol. O nosso erro principal é criarmos um evangelismo que agrada evangélico. A gente fica criando evangelismo que agrada evangélico. Conte com a oposição, porque alguns evangélicos irão se opor ao evangelismo criativo. Porque eles sempre vão dizer, eu não preciso disso para ir para o culto. Ele sempre está pensando nele, e não no perdido que é cego ainda. Quarto, e aqui eu ainda diria o seguinte, quais são as estratégias evangelísticas que você usa? Você não vai ganhar ímpio convidando ele para reunião de oração. E para cantar hino. Não vai. Entende? Reunião de oração é gostoso para crente. Você não vai ganhar ímpio convidando ele para EBD. Porque EBD é Bíblia. Aprofundamento da palavra para edificação dos convertidos. Isso é gostoso para nós. Para o ímpio não. Está entendendo? O nosso erro é pescar o peixe com a isca que o pescador gosta. O Christian Schwartz fala uma coisa muito interessante que ele usa como ilustração aqui. Ele diz que ele gosta de guacamole. Guacamole é um tipo de um patê feito com abacate. É um patê de abacate. E ele fala assim, olha, eu adoro guacamole. Né? Mas imagina, eu saindo para pescar, eu falo assim, eu quero pescar, eu vou na praia, vou pescar. O que eu gosto? Eu gosto de guacamole. Aí ele fala assim, coloca um pouquinho de guacamole no anzol e tenta pescar para você ver o que vem. Primeiro que dissolve na água. Bateu na água, o anzol fica pelado de novo. Porque a guacamole não gruda no anzol. Então ele está dizendo o seguinte, pare de querer pescar com aquilo que você gosta. Pare de querer pescar com a isca que você curte. Pare de querer pescar com a isca que você saboreia. Você não está pensando no peixe, você está pensando em você. Você está pensando em você. E alguns na igreja vão se opor. Porque eles vão dizer assim, eu não gosto de noite da pizza para evangelizar ninguém, porque ninguém precisa de pizza para ir para Deus. Basta colocar hino, louvor, adoração e uma boa palavra. Cara, hino, louvor, oração e boa palavra, você está pensando em quem? Você está pensando em nós. Só pode. Só pode. Você não está pensando no perdido. Coloca no mínimo uma pizza nesse anzol, no mínimo. Entende? Pare de pensar no que você gosta, porque você já foi salvo, lavado, redimido e liberto. Você já tem a mente transformada e sabe que a importância está no anzol e não na isca. Mas quando você era perdido, lembra que você teve que ser convencido e arrastado para o anzol. Quarto, é preciso entender que o sucesso do evangelista não está em salvar, e sim em evangelizar. Por quê? Porque quem evangeliza sempre sai vitorioso.
pois o objetivo é apenas evangelizar. Salvar já é uma decisão de Deus. Às vezes a gente não evangeliza com medo de não dar certo. Você já viu isso? Eu tenho medo de sair na rua e falar de Jesus, porque eu tenho medo das pessoas rejeitarem e eu não quero pagar mico. Nossa, eu já tentei tanto falar de Jesus para as pessoas, eu só tomo fora, bola fora. Não vou não. Eu não sou um evangelista, porque eu nunca tive sucesso. Já falei de Jesus para 30 pessoas, nenhuma se converteu. O quê? Você já falou de Jesus para 30 pessoas e ainda acha que foi derrotado? Meu amigo, a tua vitória não está em salvar ninguém. A tua vitória está em falar de Jesus para 30. Acabou. Salvar não é contigo. Evangelizar é contigo. Salvar, não. Eu me lembro que numa das estratégias de capelania escolar, anos 90, 95, tínhamos um grupo de teatro, coreografia, street dance, dança de rua, e a gente ia apresentar dentro dos colégios, e a prefeitura abriu. Nós fomos em todos os colégios da Praia Grande evangelizar na quinta-feira à noite, toda semana, com teatro, coreografia e dança. E eu me lembro que uma vez eu estava falando de Jesus para um jovem, ele ouviu tudo. Romanos 6:23, Romanos 3:23, salário do pecado é a morte, Deus prova o seu próprio amor para conosco, Efésios 2:8-9, ele deu, falei os 4, 5 versículos do evangelismo lá e acabou. Ele me ouviu com dó de mim e falou assim, cara, valeu. Na boa, não é para mim não. Você gastou seu tempo aí, você me desculpa, você jogou 20 minutos fora aqui do seu dia, mas isso aí não é para mim não. Foi mal. Foi mal aí, desculpa te decepcionar, mas não é para mim não. Na hora eu falei assim, mas como assim? Não, porque eu vi que você veio me trazer uma proposta e está saindo meio triste aí. Eu falei, não estou triste não, estou feliz, eu cumpri minha meta. Minha meta não era te salvar. Minha meta era falar de Jesus para você. E quem fala de Jesus já sai vitorioso. Quem prega o evangelho nunca sai derrotado, gente. Nunca. Mesmo que o cara jogue o evangelho fora, você saiu vitorioso porque você fez sua parte. Esse negócio de salvar não é com a gente não. Esse negócio de salvar é com Deus, entende? Vá e fale, pronto e acabou. Não deixa ninguém ficar com dó de você. Você falou e ele cuspiu, rejeitou? Amém. A vitória é sua do mesmo jeito. Porque a vitória do evangelista não é salvar. A vitória do evangelista é evangelizar. Amém? A vitória do evangelista não é salvar, é evangelizar. 5. Quero correr aqui. É preciso entender, cortei a palavra, é preciso entender que é preciso que a estratégia foque mais na eficiência do que na excelência, pois a excelência vai estar no evangelho. Gente, não existe nenhuma isca excelente, tá? A gente improvisa e faz o que pode. Mas excelente mesmo não é a isca não. Sabe o que é excelente? É o anzol, é o evangelho. Então pare de se preocupar com a excelência do evangelismo, porque a maior desculpa é a busca da excelência. Todo mundo trava no evangelismo porque a busca da excelência é a principal desculpa evangélica para não evangelizar. Os crentes são mestres em dar desculpas evangélicas para não evangelizar. Ele fica dizendo o seguinte, não estou pronto para evangelizar não. Não tem um folheto adequado, não tem uma caixa de som adequada, não tem uma tela adequada, não tem um microfone adequado, não tem isso adequado, não tem uma equipe adequada, não tem estrutura adequada, não tem um folheto adequado, não tem um ambiente adequado. Quando a gente tiver tal e tal equipamento, a gente evangeliza. Gente, isso é tudo desculpa evangélica para não evangelizar. A excelência não está em nenhuma isca. A isca é tudo improviso. A excelência está no anzol. Pare de usar desculpa evangélica para não pregar o evangelho. 6. É preciso contar mais com os crentes novos do que os crentes velhos. Infelizmente. Outra coisa muito interessante aqui do Christian Schwartz, ele fala o seguinte. Na fase do primeiro amor, os crentes novos têm mais contato, compaixão e comunicação com incrédulos. Ele fala de 3C, contato, compaixão e comunicação. O novo convertido, acabou de se converter agora, ele ainda tem amigo ímpio. Todo crente, depois que fica velho, ali 3, 4, 5 anos de evangelho, você não tem mais um amigo ímpio para evangelizar. A gente se afasta deles e não tem mais ninguém. No meu caso, então, 35 anos
Me converti com 14, estou com 48, 35 anos de evangelho, não tenho um amigo ímpio. Como que eu faço para evangelizar? Aproveite aqueles que estão na sede do primeiro amor. Eles têm mais compaixão do que nós. Eles têm mais linguagem apropriada. Eles falam no dialeto do perdido. O problema é que depois de um tempo de evangelho, a gente não sabe nem falar o dialeto dele. A nossa língua é o evangeliquez. É o evangeliquez. Então, aproveite. Aproveite. E é por isso, por ser pastor, e mais de 35 anos evangélico e sem amigo ímpio, sabe qual é a minha ferramenta de evangelismo? É a minha igreja. Eu preciso usar a minha igreja como ferramenta do meu evangelismo, porque eu não saio com ímpio, não jogo bola com ímpio, não como pizza com ímpio. Onde que eu vou evangelizar? Eu preciso transformar a igreja numa sede evangelística. E aliás, meu irmão, nenhuma igreja pode se dizer evangélica enquanto não for evangelística. Porque a palavra evangelho e evangelismo estão introjetadas. Introjetadas. Não dá para dizer que é igreja evangélica se não for primeiramente igreja evangelística. Evangelho está introjetado no evangelismo. Não dá. Pense em quantas programações a gente tem na igreja para nós, crentes, e quantas nós temos para o ímpio. Faz as contas e depois você me fala o resultado. Os crentes recém-chegados ainda que imaturos, né, na verdade, não conseguem espaços, ainda que maduros, não conseguem espaço em ministérios dominados. O que eu faço lá em Praia Grande? O pessoal se converteu e às vezes já está maduro. Ninguém vai colocar ele para orar, ninguém vai dar chance para o neófito na IBD, ninguém vai dar chance para o neófito no Ministério de Jovens, ninguém vai dar chance para o neófito ajudar os diáconos. A única oportunidade que o neófito vai ter é no evangelismo. Então eu faço assim, o que você faz? Eu sou advogado. Você não quer fazer um ministério evangelístico de advocacia? Mas como assim? Sei lá, assistência jurídica grátis para pessoas que não têm condição. Eu abro minha sala, você faz aqui na igreja, pega uma sala, se não tiver sala, faz no meu gabinete. Assistência jurídica grátis para a pessoa que tem. Só que você vai pegar essa pessoa que vai vir atrás de assistência grátis aqui, e você vai semear o evangelho nela. Ela é novo convertido e vai estar evangelizando na igreja. Porque ele só vai ter chance de virar um professor de EBD depois de 10, 15 anos com a gente. É isso, infelizmente. Já tem dinossauro velho que dominou todos os ministérios, ele nunca vai ter oportunidade. Nunca, porque os crentes viram donos de ministério e não dá chance para ninguém. E o novo convertido chega e fica perdido sem ter o que fazer na igreja, e você precisa aproveitar e enfiar ele no evangelismo, o quanto antes. A pessoa acabou de se converter, o que você faz? Eu trabalho com culinária, massificação de pão. Você não quer fazer um trabalho aqui de pão artesanal na igreja aí, não? Pega a cozinha da igreja, a gente coloca aqui, aula de pão artesanal grátis para as mulheres da comunidade aí. Mas é o seguinte, nessa 1h30 que você está fazendo massa, ensinando artesanal, aí vai ter que ter oração, uma mini devocional e tem que encerrar com o evangelho. Vamos criar o ministério do evangelismo através do pão artesanal. E, meu irmão, isso serve para advogado, para o pão artesanal, para o professor de matemática, para o mecânico, para tudo. Isso serve para tudo. Para tudo. Todo mundo tem condição de evangelizar. E agora, então, eu quero entrar em desafios práticos e tentar correr. Vou tentar até me desprender para não travar, porque o nosso horário já deu, né, pastor? Um pouquinho mais, bem rápido. Nossos desafios práticos lá na SPG. Levar os crentes a reconhecerem que é incoerente sermos igreja evangélica sem sermos evangelística. Já falei isso. Decidimos adotar essa missão como igreja e criamos vários ministérios com foco evangelístico. Tem a ver com isso, com o pão, com a culinária, com o que aparecer lá, tem espaço para evangelizar. Revitalizamos a estrutura em torno da visão evangelística e abrimos as portas de segunda a sexta para essas estratégias. De segunda a sexta tem atividade evangelística lá na igreja. E aí eu volto de novo. Quantas atividades na nossa igreja tem para nós? Reunião de oração da terça, culto de doutrina na quarta, EBD no domingo, sábado dos jovens, casais não sei o quê, encontro da maturidade, encontro dos idosos, encontro dos jovens, encontro do adolescente, encontro das crianças, reunião de oração da quarta-feira de manhã. Tudo que eu estou falando aqui é o que a gente tem lá, tá, gente? Mas aí você começa a tabular quanta coisa a gente faz para nós e quantas coisas a gente faz para eles.
Eu acho que a gente pensa mais em nós. Eu acho que um dos problemas do evangelismo é o nosso egoísmo. Infelizmente. A gente pensa mais em alimentar a gente do que colocar uma minhoquinha para pescar o perdido. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo, o que ele fala lá em 2 Timóteo 4,5? Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Eu te pergunto, Timóteo era missionário ou pastor? Pastor. A carta de Timóteo não é uma carta eclesiástica, não é uma epístola geral. Tem pelo menos 3 tipos de categoria de carta no Novo Testamento. Cartas gerais, cartas pastorais e cartas eclesiásticas. Carta eclesiástica foi escrita para as igrejas, Colossos, Éfeso, Roma, Gálatas, na Galácia. Tem cartas pastorais, como Timóteo, Tito, Filemão, e tem cartas gerais, como Hebreus, Timóteo nem é geral e nem eclesiástico, é pastoral. É uma carta de orientação que fortalece como dirigir as nossas igrejas. É uma carta de orientação para Timóteo de como pastorear bem. E quando ele está ensinando Timóteo a pastorear bem, sabe o que ele inclui no bom pastoreio? Faz o trabalho de um evangelista. Outra fuga que nós pastores temos é o seguinte: não, eu sou chamado para pastorear e não para evangelizar. Então vai ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus, vai ler a Bíblia. Paulo fala para o pastor Timóteo fazer um trabalho de evangelista. E assim, cumpra plenamente o seu ministério. Sabe o que significa? Que o pastor que só pensa em crente não está cumprindo plenamente o seu ministério. É isso. Pastor que só pensa nas ovelhas crentes dele, no rebanho dele, não está cumprindo plenamente seu ministério. Faz o trabalho de um evangelista e cumpre completamente o seu ministério. Caminhando aqui, desafios práticos. Reconhecemos que a igreja é a principal barreira para o evangelismo. Gente, a Bíblia fala que nem as portas do inferno conseguem paralisar a igreja. Não é? Todo mundo conhece. As portas do inferno não vão aguentar com as pancadas da igreja. Ou seja, pode meter o pé na porta do inferno e tirar a gente de lá, porque as portas do inferno não vão aguentar a igreja. Então nós já temos garantia que a porta do inferno não vai ser um problema para a gente. Se a porta do inferno não é um problema para a igreja, então qual é o problema para a igreja? A igreja. O inferno não pode paralisar a igreja, mas a igreja pode paralisar a igreja. Tanto pode paralisar a igreja que uma vez Jesus Cristo estava falando para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, e ele diz: eu estou aqui fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou fazer uma obra em vocês. Ele estava falando para a igreja de Laodiceia. É quase como que dizendo assim: olha, o inferno não tem poder de colocar Jesus para fora, não. Mas eu não sei por que está dizendo que Jesus está do lado de fora, batendo na porta da igreja. Não dá para entender um negócio desse, não. A maior barreira para a igreja é ela mesma. Nós não queremos evangelizar, nós não queremos gente nova lá dentro, a gente não quer dividir a nossa cadeira com o recém-chegado, a gente não quer dividir o nosso ministério com o estrangeiro, a gente não quer dividir a nossa salinha das crianças do nosso filho com o catarrento que acabou de chegar. Nós não queremos ninguém a mais. Nós só queremos a nossa cadeirinha, nosso assento vago, nossa cadeira cativa. Sabe por quê? Porque crescimento de igreja vai fazer com que a gente tenha que dividir nosso espaço, dividir nossa cadeira, dividir nossa sala. Nós vamos ter que dividir, até porque o nosso pastor não vai ser mais nosso, vai ser de todo mundo. Nós vamos ter que dividir a agenda do nosso pastor, ele vai ter mais gente para visitar. Ele vai ter mais... Então assim, olha, fica quietinho. O número que está aqui está bom, não vamos crescer não, porque senão a gente vai ter que dividir espaço, cadeira, pastor, agenda, dividir tudo. E nós queremos a igreja só para nós. Então fica quietinho, tomara que não venha mais ninguém. Tem quase crente orando para a igreja não crescer, para que ele não perca a cadeira dele. Orando. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém se converta para não perder meu lugar. Que absurdo. É ver pessoas clamando por Jesus e mandar ele calar a boca. E isso aconteceu com um grupo que estava andando com Jesus, quando ouviu o cego gritar por Jesus, mandou o cego calar a boca. Olha só. Em Lucas 18,
No versículo 38, um cego, mendigo, clamava dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Antes, no versículo 37, ele era cego, mas ouvia o barulho. E ele falou: o que está acontecendo nesse barulho aqui à minha volta? Eu estou ouvindo gente aqui. E alguém falou: é Jesus o Nazareno que está passando. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que aconteceu? No versículo 39, aqueles que estavam com Jesus repreendiam para que se calasse. É um bando de gente que já tinha colado em Jesus, já estava amiguinho de Jesus, caminhando com Jesus, e quando escuta outro gritando Jesus, sabe o que ele fala? Shhh, fica quieto. Jesus é nosso agora, perdeu, pegamos ele para nós. É o crente que está vendo o ímpio clamando pelo evangelho, e ele manda o ímpio calar a boca. É o crente que está vendo o perdido clamar por Jesus, e ele fala assim: shhh, Jesus é nosso. Sabe por quê? Eles sabiam, Jesus estava na rodinha com eles ali. E se Jesus parasse para dar atenção para aquele cego, eles iam ter que dividir o Jesus dele com outro. E as pessoas que já grudaram em Jesus têm dificuldade de dividir Jesus com outro. Você sabe qual é o problema da nossa falta de evangelismo? É o nosso egoísmo de não querer dividir o nosso Jesus com cegos. A falta de evangelismo é o nosso egoísmo de não querer dividir Jesus com cegos. Essa é a verdade. Nós não queremos repartir. Está na Bíblia isso aí. E nós, infelizmente, reproduzimos isso ainda hoje. Ainda hoje nós fazemos isso. Porque Jesus é nosso. E nós precisamos protegê-lo. Jesus não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é a doutrina. Nós temos que proteger a doutrina e não o Cristo. Cristo não. Cristo tem que ser extravasado e lançado e propagado para todo mundo lá fora, e quanto mais melhor. Não se preocupe em proteger Jesus Cristo, ele tem que ser extravasado para fora mesmo. Se preocupe em proteger a doutrina, o credo, a confissão de fé, a teologia, a palavra, e não Cristo. Ele não precisa de proteção, ele quer extravasar. Quem prende somos nós, ele não quer ficar preso, ele quer extravasar. Eu quero finalizar com um organograma e umas fotos. Esse organograma a gente chama de organograma da pizza porque ele parece uma pizza fatiada. Fechamento com exemplos práticos da Cristã Evangélica em Praia Grande. Como que a gente funciona? Nós temos 14 ministérios de base principais. Dentro do DNI, uma das falas que eu disse que ia trazer de volta é liderança capacitadora. O líder é muito bom e capaz quando faz, mas ele é excelente quando ele treina outro para fazer. Ele não gruda e ele não vira dono de ministério. Tem muito líder de ministério na nossa igreja que já passou a escritura do ministério para o nome dele, tomou posse e ninguém entra mais, nem pastor. O ministério já é dele, tá? É dono de igreja mesmo. Então, nós funcionamos assim. 14 ministérios. Ninguém, como liderança capacitadora, pode liderar sozinho. Se você é líder, você tem que ter um co-líder na sua altura, que esteja pronto e que seja equivalente a você. Trate de formar alguém. Ou seja, nos 14 ministérios, tem um líder e um co-líder. Então já tem que ser, no mínimo, 28, para repartir a liderança colegiada. Dentro desses ministérios, a diretoria tem conselho espiritual, diretoria administrativa, tem uns 3 aqui, a diaconia tem 2. Pequenos grupos, temos 27 pequenos grupos. Maturidade tem uns 3 ministérios aqui dentro. Homens, mulheres, casais, jovens e adolescentes, é tudo ministério simples, tem um ministério só. O infantil, são 2 ministérios lá dentro, um para os prés, outro mais para o infantil. Missões, tem 3 ministérios lá dentro, é o Promiceb, a viagem anual que a gente faz, e tem um bazar missionário, que a gente arrecada roupa de 3 em 3 meses, quando juntou 3 meses, vende tudo e doa para missões. É o ministério do bazar aqui. E proclamação, que está em vermelho, não vai dar para ver muito, mas é o ministério de evangelismo da igreja. Dentro da área de música, tem ministério de câmera, de som, projeção, transmissão, instrumental, está tudo aqui, tem uns 8 ministérios aqui. Esse não é o maior, com 8 ministérios. Sabe qual que é o maior? É esse daqui, com 13 ministérios. Então, ao total desses 14, nós temos 47 ministérios conectados. Como eu disse, ninguém pode ser líder sozinho. Se é liderança capacitadora, tem que ter 47 líderes. Mas cada um dos líderes tem que ter alguém na sua altura e pronto para assumir amanhã, se precisar.
e que reveza o ministério. Então, de 47 mais 47, calcula o dobro, é isso que tem que ter para liderar. Tá? O que são isso daqui? Você também não vai conseguir ler. Eu não vou ler todos os outros aqui, mas eu quero ler apenas esses daqui de vermelho, que é o evangelismo. Aulas de karatê, de alongamento, de inglês, aulas de música, que eu sei que o pastor Giovanni está fazendo aula de música lá também, né? Nossa aula de música lá não é só para formar crente para tocar na igreja, não. A aula de música é evangelística, tá? Clubinho, celebrando a restauração, conexão, homeschooling, libras, linguagem de surdo e mudo, café com os empresários, reforço escolar e etc e tal. Vou correr para mostrar para vocês que, na verdade, se a gente somar os 47 ministérios conectados com esses 27 pequenos grupos, cada pequeno grupo também tem um líder. E cada líder tem que ter o seu co-líder. Então, só de pequenos grupos são 27, e cada um dos 27 tem outro. Então, você já multiplica também. Quando você admite que cada pequeno grupo na casa é um ministério, a gente soma 27 com 47. Então, nós temos ao total aqui 74 ministérios conectados. Sabe qual é a maior fatia da pizza nossa lá? A maior fatia da pizza é a evangelização. Porque nós entendemos o seguinte: nós somos muito bons para fazer programação para nós, e nós somos péssimos de fazer programação para o perdido. Nós somos muito bons para fazer culto, reunião de oração, e vigília, e comunhão, e louvorzão, e adoração para crente, e nós somos muito ruins de pescar. Infelizmente. Infelizmente. A gente precisa admitir isso, gente. Isso é o DNI sendo colocado em prática lá. E para não puxar o mérito, porque agora eu estou fazendo 6 anos lá, então desde 2020, mesmo sem a igreja saber, e tem liderança, nunca sentei com a liderança para fazer classinha e estudar isso não. Isso daqui é a minha crença, a minha filosofia de ministério pastoral, que eu vou implantando no meu dia a dia. Eu vivo assim, eu penso assim, eu pastoreio assim. Não tem nem que saber que é um método prático, didático, com livro, nada não, é viver, viver, viver. Meu conselho espiritual, tem presbítero aqui que vocês podem perguntar ali, ó. Pastor Luiz, meu copastor, o Flávio, já sentei, já estudei isso com liderança, transformar isso em aula da IBD? Não, é a vivência, a prática da igreja. Gente, eu quero pensar numa coisa interessante aqui. A escola dominical, ela começou com Robert Hicks, em 1780, na Inglaterra, na cidade de Gloucester. Ele era um jornalista cristão anglicano, preocupado com o abandono das crianças das classes operárias, iniciou a IBD com um projeto social evangelístico. O movimento se espalhou rapidamente pela Inglaterra, a outros países, tornando-se parte fundamental das igrejas protestantes ao redor do mundo. Qual era o objetivo principal? Ensinar a criança pobre analfabeta a ler e escrever usando a Bíblia como material principal, promovendo evangelismo através da educação moral cristã nos domingos, que era o único dia livre do trabalho infantil. Excelente estratégia evangelística, a IBD. Começou como uma isca para alcançar perdido. O que nós fizemos com a IBD? Transformamos ela em mais um ministério para nós, de edificação de crente. Está errado? Não, foi uma bênção. A EBD virou a maior máquina de doutrinação dentro da igreja. E tem EBD tão forte que às vezes está servindo mais para discipular e doutrinar a igreja do que o próprio púlpito no domingo à noite. Então a EBD é uma bênção? Claro que é uma bênção. O formato que ela existe hoje edifica a igreja? Claro que edifica a igreja. Temos que ter? Claro que temos que ter. Temos até uma editora que fomenta e trabalha material para isso. Praticamos isso? Sim, praticamos. Mas a pergunta que fica é: o que nós colocamos no lugar para pescar? Pegamos algo para nós e não colocamos nada no lugar. O que você coloca no lugar? Já que foi bom para você, pega para você, estuda com crente, edifica crente e fortalece crente. Mas você precisa ser criativo e inventar uma outra maneira de evangelizar. Nós somos mestres de pegar tudo que era para o evangelismo e comer para nós. O que você coloca hoje no lugar, na tua igreja, como isca de evangelização? Irmãos, em nome de Jesus, que de tudo que eu falei aqui, você julga todas as coisas, retém só o que é bom, e se servir, aproveita, se não servir, descarta. Mas em nome de Jesus, nós estamos numa convenção espiritual que invocou esse tema
de igreja saudável, plantando novas igrejas, e isso não acontece sem evangelização. E todo mundo que está dentro da igreja e se converteu, só se converteu porque um dia foi evangelizado. Só está em Jesus porque foi pescado. Não tem coerência ser evangélica sem ser evangelística, não tem cabimento. Nós delegamos o evangelismo para as pessoas fazerem lá fora da igreja. Não, aqui dentro é só palavra, o evangelho tem que ser pregado lá fora. Onde está isso na Bíblia? Aonde? Encerro com essa tabela e algumas fotos da igreja lá. E para não dizer, ele está falando que nos últimos 6 anos implantou o DNI e a igreja dobrou. Dobrou. Mas a igreja sempre foi evangelística. Cada linha representa uma década da igreja, ela tem 54 anos, tá? 54 anos. Na primeira década, a estratégia era pessoal. Evangelismo de porta em porta, com folhetinho, igual o Testemunho de Jeová. E em 10 anos, ela cresceu 90 membros. Percentual infinito, porque de 0 a 80 membros, de 70 a 80 membros. Eu coloquei tudo número redondo para não pirar a cabeça, tá? Mas é quebradinho. Na segunda década, o evangelismo era por cruzada. Foi de 80 a 150 membros, um crescimento de 87. O que acontecia? Nossa igreja-mãe era a cristã evangélica do Jacareí, no Vale. Ela descia com alguns irmãos, numa Kombi, e iam fazer evangelismo na praia. Cruzadas evangelísticas, campanhas. Cruzada evangelística. A igreja do Jacareí, no Vale, abriu a igreja cristã evangélica na Praia Grande. E, gente, eu perdi esses primeiros 20 anos porque eu não estava lá. Os outros 35 anos eu estava lá, eu conheço a igreja, eu me converti lá, eu nasci de novo lá. E ela sempre foi evangelística. Olha só, a estratégia mudou em 91. Eu destaquei bem clarinho aqui porque foi o ano que eu me converti. Lá, em 1991. Essa década até 2001, a estratégia era música, banda, acabou praticamente o teatro. Aliás, tinha ainda um pouquinho de teatro, mas já acabando. E ela estava com 30 anos e fomos de 150 para 250 membros, com 66%. Em 2001, fizemos uma quadra, um ginásio. O templo ficou pequeno porque tinha 250, mas só cabia 150. Tivemos que fazer 2 cultos até construir um ginásio, uma quadra. Quando construímos a quadra, era uma quadra poliesportiva de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente colocava as cadeiras e fazia o culto dentro da quadra. Dentro da quadra. Então, de segunda a sexta, evangelismo, com esporte. Jogava futebol, basquete, vôlei, estratégia evangelística, né? Pastor Klaus e o pastor Marcos Vinícius ainda pegaram bastante essa época lá, né, pastor? Evangelismo com esportes. Aqui, na 4ª década, eu já estava saindo lá fora e assumindo a 2ª igreja da Praia Grande. Fiquei 6 anos fora. Mas ela foi, nesses 10 anos aqui, de 250 para 400 membros. Aumentou 150 membros a mais, 60%. Então, 87, 66 e 60. A quadra, por incrível que pareça, todo mundo fala assim, nossa, a quadra. Muita gente conheceu a igreja da Praia Grande como a igreja da quadra, do esporte, que fez crescer. Não foi, nem foi. Porque se a gente pegar a perspectiva dessa década aqui, onde a estratégia parou de ser arte e virou só o esporte, foi quando foi de 2001 até 2021, ela estava de 400 a 500 membros. O crescimento de 25%. Então, se você pensa que, mas deu certo lá porque eles tinham uma quadra. Hoje a gente tem mais de 1000 membros. Você vai falar, tem mais de 1000 membros porque tem uma quadra. Não é, foi em termos de crescimento, aquela quadra de esporte, no percentual, foi a menor da história. Foi a menor, percentualmente falando. Agora eu quero dizer para vocês que de 2021, na verdade eu entrei em 2020, mas para fechar a década redondinha eu coloquei 21, o que nós temos aplicado é isso. E aí, meus irmãos, é isso aqui, ó. Tá? Agora, não fechou a década ainda. Cada década tem 10 anos. Aqui nós estamos no meio da 6ª década. Nós ainda temos mais 6 anos para fechar essa década. E nesses 5 anos, com esses princípios, nós estamos de 500, chegamos a 1.003 membros no hall. 100,6% de crescimento.
De novo eu digo, não estou vindo aqui fazer propaganda de livro para vender livro, porque eu não quero vender nada e ganhar nada com isso. A denominação já deu isso de graça para todos os pastores. O pastor Elcio está a fim de vender livro para ganhar dinheiro. Não é, isso aqui eu ganhei de graça, a denominação deu para todos os pastores. E o DNI também, disponível para todos os pastores. Eu coloquei aqui um gráfico de pesquisa do Instituto Haggai, que quase 50% se converte através dos parentes e quase 30% se converte através de amigos. O resto é estratégia, campanha, sermão, pregação, filmes, programa de TV, cruzadas evangelísticas, através de... O pastor Luiz César está aqui, nesses 3%. Ó, ele se converteu através de distribuição de Bíblia, né? Falou ontem dos Gideões que distribuiu Bíblia, né? Mas, gente, se você somar tudo isso daqui, ó, ainda não chega nem perto disso daqui. Ou seja, relacionamento familiar e de amigo funciona mais do que estratégia evangelística. Faça da sua igreja uma rede de amigos. Leve as pessoas para fazerem amizade dentro da igreja, comer pizza na igreja e ter atividade na igreja, entretenimento na igreja, joguinho de tabuleiro na igreja, assistir um filme na igreja. Leva, meu irmão, na sala dos jovens lá, vai jogar videogame na igreja, vai assistir um filme na igreja, faz da igreja uma extensão da casa, porque as pessoas se convertem mais com amizade e parente do que com estratégias. As estratégias, na verdade, não são o objetivo final. A estratégia é para gerar amizade e através da amizade você fisgar com o anzol. Quero encerrar com fotos e fatos, para não dizer que é história de pescador. Vou pular isso aqui, vou pular isso aqui. O material depois eu distribuo para os irmãos se quiserem, tá, pastor? Vou pular isso daqui, vou pular isso daqui. Vou pular. Projetos. Clubinho, que é um tipo de EBF. A nossa EBF não é nas férias, é o ano inteiro. Aliás, nas férias de julho não tem EBF, a gente para, é o contrário. É EBF o ano inteiro, que é um clubinho, que é atividade lúdica para as crianças, com historinha bíblica, gincana, levar amiguinho, e quem leva o amiguinho ganha ponto, e no final tem a pregação do evangelho. Pilates, alongamento, reforço escolar, homeschooling, Libras, que é linguagem de surdo e mudo, aulas de karatê, café com os empresários. Esse é o mais novo que tem 1 ano e meio, tem 2 anos que a gente tem esse ministério. 5 pessoas que nunca entrariam na igreja para assistir um culto, entraram lá para ouvir palestra empresarial. E no final da palestra empresarial, naquela isca bem gostosa, tem um anzol bem pontiagudo que fisga o pescoço deles. 5 empresários que nunca entrariam na igreja para ouvir um culto, foram lá ouvir palestra para estratégia para a sua empresa. Estratégia para a sua empresa nada, é estratégia para ganhar você para Jesus. E no final, eles vão lá para ouvir palestra de empresa e chega lá tem evangelho. É o mais novo. Aula de teclado, pastor Giovanni fazendo lá, aula de música, evangelística também, a letra evangelística, é tudo evangelístico, até o acorde evangelístico. Tem que ter evangelho, você tem que semear. Celebrando a restauração. O futsal não tem mais, porque como eu disse, a quadra agora acabou, nós colocamos cadeiras fixas, eu vou mostrar foto para vocês. Então, vôlei acabou, todos os esportes com bola acabaram, a estratégia agora é teatro, equipes profissionais de teatro evangélico, que vão lá apresentar peças teatrais. A própria igreja está fortalecendo o ministério de teatro dela, eu vou mostrar uma das fotos aqui para vocês. E filmes, tem muito filme evangélico bom, gente, que dá para passar na igreja. E no final do filme você pega o microfone e dá-lhe o apelo e lança Jesus neles. Vão lá na igreja pensando que vão assistir um filme, comer pipoca de graça. Chega no final, tem anzol na goela. Entende? Convida. Você não fala que vai ter culto, você fala, quer assistir um filme de graça na minha igreja? Vai ter pipoca e guaraná. Ele fala, é claro que eu vou. Eu falo, já era. Você vai? Então tá bom. Tiramos a quadra, mudamos o piso. E agora então está ali uma das sessões de cinema. Ali ó, uma das sessões das pessoas indo assistir o cinema. A nossa equipe de teatro da igreja. Essa foi uma das peças nossas da igreja. E os projetos. Aqui eu quero falar da estrutura funcional. É mudar a igreja
para receber o peixe. Olha como era, um galpão que jogávamos bola, telhado de brasilite, ventilador, sem ar-condicionado. 2020, 500 membros. 2021, começamos a reforma, era período do Covid, e mesmo no Covid, e com culto online, 100 pessoas a mais, de 500 para 600. Covid, fase ruim. 2022, 712 membros. 2023, 808 membros. Gente, nosso templo só cabe 600. Estávamos com 800 e poucos. Começamos a fazer 2 cultos, não cabia mais. Essa é a estrutura hoje. Cadeira chumbada no chão, poltronas acolchoadas, né, o piso vinílico. E o ano passado, 911 membros. A pessoa fala, perdeu. E olha, gente, tem muito crente velho que jogou bola lá há 23 anos, falou assim, o pastor vai matar a nossa quadra, vai acabar com o evangelismo da igreja. Gente, cresceu mais com cinema do que futebol, porque a geração preguiçosa não quer jogar bola. Geração preguiçosa quer jogar bola no videogame. O negócio deles é sentar e comer pipoca. Entende? É por isso que eu falo, você tem que ficar ligado na estratégia adequada para cada período da nossa sociedade. Você tem que estar ligado em qual é a estratégia adequada para cada período da sociedade. E como eu estou colocando aqui vazio, né, 911, eu quero colocar uma foto cheia num dia de culto. Tá? Num dia de culto aqui, ó. 911, 2 cultos. Tem gente em pé lá atrás que não cabe. Então começamos a fazer 2 cultos. Tá? E o ano passado, aliás, isso é do ano passado, 2024. Esse ano, no último batismo, 1.003 membros, 2 cultos. E para não ficar trazendo estatística velha, eu tirei um culto de domingo passado para trazer, que é dia 30 de junho. 30 de junho. Esse é o culto das 10 da manhã. Foto do fundo, foto da frente, de manhã. E esse é o culto da foto da noite. Da noite. A mesma pregação, o mesmo louvor e o mesmo pregador. Nós não mudamos a música e não mudamos a mensagem. O mesmo culto da manhã é o culto da noite, justamente para ninguém repetir, para ninguém ir. Porque se ele for, ele sabe que vai ouvir a mesma coisa. Então, domingo passado, isso aqui, meus irmãos, tá? Nós temos 600 cadeiras. Essa é a foto de domingo passado. Domingo passado, de manhã e à noite. Não tenho quadra. Faça os outros projetos. Perdão, pastor, pelo estouro do horário. Os 6 anos em Ceilândia, para não dizer que foi só em Praia Grande, nós tínhamos um terreno lá em Ceilândia, quando eu pastoreei em Brasília. Limpamos esse terreno, fizemos um parquinho para evangelizar a criança. Minha esposa é enfermeira, montamos tenda da saúde. A gente dava teste de glicemia e aferição de pressão para evangelizar na porta da igreja. O André participou, acho que de alguns trabalhos com a gente lá. Aulas de violão para evangelizar, aulas de jiu-jitsu lá na Cristã Evangélica de Ceilândia, reforço escolar de matemática com o genro do pastor Waldenberg. O pastor Waldenberg, o genro dele é professor de matemática e dava reforço escolar para evangelizar. Reforço escolar de português, karatê para evangelizar, aulas de flauta. Esse que dava aula de flauta para nós é o irmão da Carol, que é a esposa do pastor André. Treinamento funcional de esportes aqui. Aula de artesanato. Conclusão. Priorize o evangelismo, pois ele é uma tarefa da igreja que a igreja não terá oportunidade de fazer no céu. A igreja canta na terra, mas vai cantar no céu. A igreja ora na terra, mas vai orar no céu, porque orar é falar com Deus e vai ser face a face. A igreja tem palavra na terra e vai ter no céu, porque o Cristo é a palavra e ele vai estar lá pregando para nós. Ele é o próprio verbo. Tudo. A igreja tem comunhão, mas lá vai ter comunhão. A igreja tem louvor, lá vai ter o louvor dos anjos. Se tem uma coisa na terra que a igreja não vai ter no céu, é o evangelismo. Ou você faz agora na terra, ou perdeu sua oportunidade.